Você é apaixonado por comunicação como a gente? Você é daqueles que acompanha os grandes apresentadores e comunicadores do nosso estado, do seu estado, independente da região do Brasil que você está? Nós temos dedicado aqui tempo e atenção a apresentadores que as pessoas aprenderam a conviver, a respeitar e a ouvir e a dar atenção. O que é uma raridade, você ter a atenção da sua audiência, seja ela digital, seja ela analógica, ter as pessoas te ouvirem e prestarem atenção no que você diz, é realmente um prêmio que a comunicação traz e que dinheiro nenhum paga. E tem pessoas que nasceram para isso. Nem imaginavam que iam se tornar grandes profissionais da comunicação pela história simples de como começou a vida, como a minha e a de muita gente, ou a maioria de nós, jornalistas brasileiros. Mas que se encontrou na comunicação e você encontrou com esses comunicadores também. A gente tem a honra de receber aqui no nosso programa o Pádua Araújo, ou compadre, ou compadre Pádua, como ele é carinhosamente chamado por todos nós, e ele está aqui para contar a história dele, dividir aquilo que você vê todo dia e ele nunca contou. Tem muita coisa que você nunca contou, né? Bem-vindo ao nosso programa. Extraordinária, maravilhoso, que privilégio, prazer, uma honra estar aqui participando do Falando Nisso, programa campeão de audiência, amada. A gente ama contar histórias e contar a história de vocês para a gente tem sido uma honra e um privilégio. E a tua história, a gente tem tanta coisa para te perguntar. Primeiro assim, todo mundo sabe que você nasceu em Barras? A maioria das pessoas. As pessoas escutam muito eu falar de Boa Hora, de Cabeceiras, mas só que essa região pertencia a Barras. Era um outro contexto, um outro desenho geográfico na época, né? E aí você... Mas você é o município de Cabeceiras hoje? Renovada, eu costumo chamar o reino de Renovada. Igual tem o reino de Capitinga, de Seu Nelson da Capitinga. Eu me sinto assim um pouco de Seu Nelson da Capitinga. Nascido na Renovada, naqueles bicos de pedra, aqueles alagadiços. Mas a Renovada é uma localidade, nem povoado é uma localidade, lá só vai quem tem negócio, né? Eu que tenho minha mãe lá, que estou no final de semana. É um negócio para a vida e amado, né? Você vai sempre lá. E para não deixar o lugar se acabar, o lugar que era de nossos bisavós, avós, do meu pai. E era como se meu pai dissesse, só não deixa o lugar se acabar, porque, né, vem de passando de família em família. Você tem essa missão, né? Você, na verdade... Mas lá hoje pertence a Cabeceiras do Piauí, está no município de Cabeceiras. Você trabalhava, a sua família e você naturalmente trabalhavam com a agricultura familiar. Era roça, né? Eu fui gerado, nascido e criado nesse sistema. Quando me entendi por gente, meu pai vivia do que plantava, do que criava, né? Tinha semente de ovelha, semente de porco, semente de gado. E a gente botava roça, 2, 3 roças, e roça de toco mesmo. Eu e minhas irmãs, e não tinha essa conversa não. Uma irmã minha amarrava o paninho na cabeça, a mamãe pariu 17 filhos. Não, para! 17 filhos? Só que ela só conseguiu vingar 11. Teve que ter, a gente falava assim... Mas já é muito. A mamãe era uma mulher criadeira, como a gente costuma dizer, né? Parideira, criadeira... E era boa de teta, porque leite materno assim, né? Todo mundo lá em casa nasceu assim, falando corado, falando firme. Todo mundo saudável, né? Nossa conversa de bate-papo lá parece que nós estamos brigando. Mas... Eu imagino. E aí a sua mãe, vocês são 11 irmãos, então? E aí a mamãe conseguiu, vingou 11 irmãos, nós éramos três irmãos homens e 8 mulheres. Morreu uma mulher, morreu um homem. E agora somos 9. 9 filhos. A maioria... Papai já faleceu também, mamãe continua contando a história lá. Seu pai, ele era agricultor. Ele morreu com quantos anos e morreu por quê? O papai morreu de velho, como todo mundo gostaria de morrer, né? Morreu com quase 90 anos. E ele foi operado da próstata, mas ele não aceitava aquela cirurgia, e o médico disse que ele tinha que ficar numa dieta para não trabalhar mais, e ele querendo trabalhar, e aí ele terminou... Não entendeu, né? Não entendeu e terminou vindo a óbito. Mas o papai era vaqueiro, né? Vaqueiro mesmo, descarregar boi, surrupiar no vilha, enxucalhar no vilha, tocar pro curral. E criador, ele gostava muito de criar e vivia também de moagem. O papai tinha 3 propriedades. Até hoje, uma foi vendida, agora existem 2. A Renovada e a Boa Hora, que é a terra de Brejo, a capital da rapadura, a capital do reisado.
que fica mais, a Renovada fica mais perto de Boa Hora do que de Cabeceiras. No Sim. entanto, a Renovada está no município de Cabeceiras. E durante o verão a gente ia moer cana, fazer rapadura na Boa Hora. Papai era proprietário de engenho, fábrica de rapadura. E no inverno a gente ia botar a roça do lado de cá, roça de Rapaz, isso Caatinga. era um latifundiário, rapaz. Isso tem terra que nem presta. Isso que era Cleiton. aquela cultura mesmo de subsistência, né? Ele não tinha, às vezes precisava ir no médico, aí tinha sempre um porco gordo ali, engordava um porco, um carneiro, vendia, ia no médico. Ou então dava de presente pro médico e era o pagamento da consulta. Fala que você nunca pagou uma consulta com uma criação dessa. Eu não atingi esse... Mas o meu pai sim, minha mãe sim, com certeza. Com né? certeza fizeram, né? Elas foram num pediatra, doutor, este menino não está comendo direito, eu trouxe aqui umas galinhas para você, uns ovos. Trocar essa caipira. consulta aqui, Bora esse trocar. caminhamento por umas porcas aqui. E da comunicação só ficou você, Pádua? Não, seu irmão, meu né? irmão Porque mais foi o velho. teu irmão que te inspirou. Ele foi a grande escola para mim, a grande faculdade no rádio. Mas calma, Porque você ficou fácil para mim entrar no rádio, porque ele já estava. Ele facilitou. Mas você se inspirou num tal de radinho de pilha que tinha na sua casa. Vocês, né? Você e o ele. papai, quando a mamãe comprou o rádio, a mamãe disse assim, essa mulher quer saber de luxar. Ó, para ele, naquele tempo, um rádio de pilha era uma mulher que queria luxar. No entanto, não sabia ele que ali era para mim, para o meu irmão, a grande inspiração que Deus estava permitindo. O que era pra ele o rádio de pilha? A mamãe comprou um pitisqueiro. Que é do meu tempo, o tempo da geração. Pitisqueiro é massa. Ela comprou o pitisqueiro, o papai disse que ela queria luxar. Ela foi financiar esse pitisqueiro eu não sei se era Casas Pernambucanas, Lojas Canaã, que tinha em Campo Maior, né? Sim. Eu sei que depois do pitisqueiro ela comprou o rádio e o papai sempre emburrado. Do rádio. Mas quando eu me entendi por gente, já era ouvindo as grandes emissoras de rádio do sul do país. Quem você ouvia? Quem você lembra Olha, assim, de ídolos que você tinha? Olha, a gente de ouvia, voz? sintonizava bem a Rádio Tupinambá de Sobral, a Rádio Sociedade da Bahia, a Rádio Excelso da Bahia, a Rádio Timbiras de São Luís, a Rádio Globo do Rio de Janeiro, a Só Rádio monstro Tupi, no ar, né? É louca, amada, só fera. Só nata. Rádio Bandeirantes de São Paulo, o que mais? Aí aqui próximo tinha a Rádio Pioneira de Teresina, a Rádio Difusora de Teresina, a Rádio Puti, a Rádio Mirante, então Mirante, já era adolescente quando comecei. Seu irmão foi logo pro rádio, porque ele é mais velho que você, O meu irmão né? começou pela rádio, também era botador de roça lá, não aguentou aquele sistema pesado, né? Ele disse, acha que vai ficar por aqui. Ele foi o primeiro aí Ele foi o primeiro a fugir. a escapulir. Capou o gato. Olha, compadre. Bacana. E ele saiu, né, fora. Aí ele foi para Campo Maior, estudou, passou a temporada na Casa dos Estudantes e ingressou na Rádio Heróis do Ginipapo. Então, em 1982, quando a Heróis foi inaugurada. Lá, nesse tempo, quem comandava era o Chico Silva, Valteres Arraes comandava então a Rádio Heróis do Ginipapo. E ele foi cavando ali um espaço. E de lá de Campo Maior, da Rádio Heróis, ele foi para Piripiri, trabalhar na Rádio Itamaraty. E quando eu cheguei, que minha irmã ela conseguiu colocar na mente da mamãe a necessidade da gente estudar, né? Porque senão ia ficar aquele menino ali, no final das contas, ia terminar casando com a nativazinha lá, com a índiazinha do interior mesmo. E aí ela me levou para estudar em Barras, em 1984, no então governo militar. De Barras, em 89, começo dos anos 90, foi para Piripiri. Quando eu cheguei lá, o meu irmão era chefe da equipe esportiva. O que ele fez? Ele me botou para ser auxiliar do repórter de campo. Então eu era aquela espécie de cabo-man que ia soltando cabo para o repórter. Só isso que você fazia, doido para pegar o microfone e falar alguma coisa. Treinava 24 horas no banheiro lá, desceu a bola pela direita. Como era que tu treinava? Não, assim, porque eu treinava imitando os grandes nomes, né? Por exemplo, o Zé Carlos Araújo da Rádio Globo, ele narrava futebol, só que ele narrava de forma eletrizante. O Dídimo de Castro, aqui em Teresina, a gente imitava ele, mas ele narrava de forma mais clássica, mais lento, né? Assim, bola pra meta, cima, gol! Mas lá no Rio de Janeiro, o negócio era o sabalão que era mais doido, né? Assim, a bola preparou, dominou, invadiu, o goleiro não saiu, botou no chão, mas agora atenção, vai pintar o primeiro gol do Mengão, Cláudio apontou, tirou, guardou. E é gol. E o meu irmão não queria, não sei porque... Gente, eu não sei fazer um negócio desse, é um artista, gente. Eu não sei porque e o comentarista disse, olha, o Pádua tá narrando no banheiro, o garoto dá uma oportunidade a ele. Não, o Pádua tá narrando no banheiro, onde é que ele tá narrando? Ele é muito novo ainda, aí deixei ele só como cabo-man. E aí, até que eu ganhei a oportunidade. Quantos anos? Eu tinha 15 anos eu era cabo-man, 16 anos eu comecei a falar em rádio, com 16 anos, no final
15 a 16 anos eu comecei a... Qual foi o momento mais assim, que você, agora sim, agora eu virei locutor de rádio? Qual foi a tua estreia? Foi na tua estreia que você sentiu que era aquilo mesmo? Ou foi depois de um momento que você falou assim, agora vai? A primeira vez, aquele frio doido na barriga, assim, nervoso, fiquei nervoso, né? Porque você vai falar para uma multidão. Aquele tempo, emissora, até hoje a emissora de rádio é a explosão de audiência. Voltou potente, rádio é uma potência. Mas aí eu falei, e aí a turma gostou, meu irmão gostou, disse, olha, mandou bem, é isso aí. E de repórter de campo eu já pulei para narrar futebol, já passei logo assim, 6 meses eu já estava narrando também. Foi o tempo que o Silas era o chefe da então Rádio Mirante aqui, que hoje é a Rádio Jornal, que já era sistema Timon, né? E ele pediu para alguém narrar um jogo lá para ele, o jogo do River com 4 de julho, era o Flamengo de Teresina. E meu irmão disse assim, olha, eu tenho um irmão que narra, só que o Silas achava que era assim um cara mais experiente, né? Uhum. Quando mandou só o Celso Carvalho, que era o comentarista, que chegou lá que viveu de bermuda, assim, todo simples. Um menino de 17 anos. Aí o Celso Carvalho disse, não tem condições, meu filho, esse menino não... Aí eu fiquei assim para baixo, né? Aí meu irmão foi lá, me deu uma sacudida assim, rapaz, mostra para esses caras que nós somos da renovada. Tu vai narrar. Que tu tem água na cabaça, rapaz, que história é essa? Aí deu aquela... da renovada com água na cabaça. Aquela injeção de ânimo. E ele demorou a entregar o microfone, eu estava com 10 minutos, aí ele vai... Quando ele entregou aí, da chinelama mesmo, aquela narração eletrizante, para cima, vibrante. E o Silas, com 20 minutos, ele entrou pelo telefone. Alô, Padre, Silas aqui, só avisando que a transmissão, o som tá puro, limpo e liberal, a transmissão tá perfeita, a cidade toda curtindo a sua transmissão, a sua narração jovem. E logo terminou o jogo, o Silas ligou para o meu irmão e disse, e o Padre? Eu disse, rapaz, ele está terminando o ensino médio, né, o terceiro científico. E ele disse, ele tem alguma irmã aqui, dá para mandar ele para cá que eu encaixo. E eu, durante um período, eu fui o segundo narrador aqui da Rádio Mirante. Olha o Silas sendo o primeiro narrador. E ele, Silas, foi o grande, né? o grande padrinho, assim, né? Que viu na gente um potencial e ele... E vocês, é engraçado que o destino terminou fazendo vocês se encontrarem depois lá na frente. E é interessante também porque você é de rádio, o Yeldson é de rádio, o Silas é de rádio, só falta passar por aqui o Yeldson, desses 3 monstros que a gente tem de rádio aqui. Porque, assim, cara, é uma potência, vocês têm um jeito de comunicar que a gente não consegue. Eu tenho muito tempo de experiência de TV, mas a gente não consegue ser como vocês são, interativos como vocês são, vívidos, sabe? Assim, tem uma... É forte, é potente, é uma potência, entendeu? Eu não estou falando de potência vocal, eu estou falando de interatividade, de comunicação. É uma escola diferente. Eu acho até que o rádio, pelo fato... lá atrás, o rádio você não era visto. Hoje o rádio virou a rádio que passa na TV, Ainda né? bem que você sempre foi bonito, né? Eu? Te acho bonito, eu acho que eu fui o eleito mais louco da TV no horário e também a modéstia passou longe aqui, né, mano? Eu tô brincando. É bonito, gente. É um dos nossos apresentadores aqui no estado mais bonito, sim. E sempre elegante. Agora, você tem uma agenda que você só anda com ela. Quando eu disse que ia entrevistar você, gente, o que vocês querem que pergunte? Todo mundo falou a mesma coisa. Pergunta por quê, que ele só anda com aquela agenda cheia de papel. Por dia que tu vai. Caderno de 14 matérias. Pergunta pra ele o que tem nessa agenda. Que agenda é essa? Cadê a agenda dele? Não tá aí não, né? Não, eu tô ele sem deixou ela no aqui. Camarim, né? Não, eu acho que ele não trouxe de casa, né? Não sabia que ele ia falar, senão eu ia mostrar aqui. O que tem tanto naquela... Na verdade, assim, porque eu vou pelo método chinês. O chinês, ele ganha todas as competições como é que chama, de matemática no mundo, competições no mundo, por quê? Porque o chinês, o método dele é o antigo, é o de repetição, né? Ba, be, bi, bo, até internalizar. Então, eu acho assim, que você vai falar de um assunto, você tem que entrar no assunto, você tem que... Porque você treinando, no meu caso, né, vale para mim, você ainda fala um bocado de bobagem, imagine sem treinar. Imagine que o cantador de viola que vai tirar a verso da imaginação, ele fica ali 10 minutos aquecendo aquela viola, do nada ele tira a verso e começa... Então, acho que, para mim, às vezes eu nem Você escreve o que você vai falar no programa? Por exemplo, para mim não me perder muito nos assuntos, né? Os assuntos que você está falando para um Brasil de audiência. Então, é como se é o teu roteiro de abordagem dos temas. São palavras gatilho. Por exemplo, eu quero entrar num assunto assim, às vezes o assunto é tráfico de drogas. Então, eu dou uma consultada ali, putz, pronto, 2, 3 palavras, eu já embalo e entro. Nossa, é uma metodologia interessante. Eu sei que comigo funciona. A dona Indezina disse, meu filho, pelo amor de Deus, o que está... Que caderno é esse? Se você perder este caderno também, né? E você não troca o caderno, não, é sempre o mesmo caderno. Eu vou comprar um negocinho. Olha, eu queria dizer que esse aqui é bom danado. Esse aí é que é o... E esse aqui, ó, a gente esse é um iPod, é o quê? Um iPad. É um iPad. É bom.
Bacana demais, amado. Aí aqui, ó, você pode escrever, ó, meu filho, você escreve, como se não soubesse, sem vergonha. Ó, você escreve, você pode apagar, você salva. Ó, aqui estão as minhas entrevistas todas. Eu não uso mais papel. Não uso papel faz tempo. Sou minimalista, entendeu? Aí você pega, com esse caderno de matéria, você já tem em casa, você já preencheu. Não, e os colegas aqui, na zoeira comigo, né, tirando onda mesmo assim, eles pegam um monte de papel e vão achando, olha, pai, tem mais aí, junta. E é um caderno de matéria mesmo, né? Agora eu já sei, quando for seu aniversário, o que é que eu vou lhe dar de presente. Ou é um iPad ou é um caderno daquele de matéria. Você tem preferência por uma capa? É surf? É coisa do interior? É um super-herói? O que você traz na capa? Eu não sei qual que era mesmo, mas eu gostava muito assim de super-herói, né? Capitão América, Batman, assim. Você tem quantos filhos? Aliás, você casou quando? Eu casei bem novinho. Minha mãe avisou, meu filho, não faça isso. Mas eu me casei com 22 anos de idade com Dona Eleni. Com a Dona Eleni eu sou pai do Felipe e do Pádua Filho. O Felipe tem 18 anos, faz faculdade de curso de Direito, numa faculdade particular. O Pádua Filho está ainda no ensino, né? Como chama? Ensino médio. Ensino médio. Mas lá atrás Deus também me presenteou com a Luana, que é uma moça, antes de eu me casar, que ela mora em Piripiri, já é casada, faz enfermagem, eu já sou avô. Então a Luana é tua filha? Isso, na primeira relação. Então você já é avô da filha... Dos filhos da Luana. Você tem quantos netos já? 3 netinhos. E você conversa com eles, convive, vocês... Foi assim, algo assim, meio que... ao mesmo tempo, assim, especial, prazeroso, mas assim, um menino chamando, benção, vovô. Achei aquilo... Foi recente essa descoberta de que você era avô já? Tá com uns 4 a 5 anos, né? Não está tão recente. Porque ela perguntou se precisava ir na Defensoria Pública, eu digo, não, vamos fazer aqui para saber. E foi feito o DNA e eu... 99,9999 lá dá o... E você é minha filha, não tem jeito não. Aí fui lá mudar, colocar no cartório. Bênção. E que bênção, Falei para o pastor, onde eu estudo o Evangelho da Graça Plena de Nosso Senhor, ele disse, meu filho, louve ao Senhor, isso está dentro de um propósito de Deus. Você é de qual religião? Eu estudo numa denominação chamada Ministério Importa Renascer de Evangelismo, mas lá não se prega religião, lá se prega o Evangelho. O estudo do Evangelho. A pessoa de Jesus Cristo. Porque eu tive depressão, né, Maia? Durante a minha infância, tudo estava dando muito certo, tudo, né? Um bom emprego, a gente vendia muito comercial, ganhava uma boa grana. E de repente eu fiquei desempregado e as coisas mudaram, né? Então... Isso você já aqui em Teresina? Isso já faz uns 15 anos atrás que eu tive esse... Então, eu me joguei... Corri para a família nem sempre sabe acolher, sabe entender esse momento. Um tema muito novo há 15 anos, já a questão da saúde mental. E aí aconteceu que eu já era da Igreja Católica, primeira comunhão, aquelas coisas todas, mas você era cristão e queria outra experiência cristã. Aquilo não preenchia, aquilo não entrava, um vazio da alma muito grande, e eu queria me matar, me matar. Só que eu não tinha coragem, né? Ele é um covarde. Graças a Deus. E aí aconteceu que um dia eu ouvindo, caçando, e gostava muito de rádio, e ouvi algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e eu li a Bíblia e nada, textos que eu lia, nada entrava, e eu na bebida, né, disparado, bebendo feito um louco, meu casamento já estava indo para as quicuia, né, e aconteceu que um dia eu ouvi algo que Deus usou um instrumento, um homem chamado pastor Glênio Fonseca Paranaguá, esse é um piauiense lá de Corrente, que ele é pregador do Evangelho da Cruz, da Graça Plena, lá de Londrina, na primeira igreja batista de Londrina. E ele disse assim, o estudo, quando ligou o rádio, era assim, hoje nós vamos falar sobre a morte do velho homem. Eu nunca tinha ouvido falar em velho homem, né? Que é aquilo que o maligno, o diabo, inoculou em nossos pais, Adão e Eva lá, né? Aquela rebeldia que foi inoculada em nós, em Adão e Eva, passou para todos nós. E aqueles textos que eu já tinha lido, que não fazia sentido, de repente... o diagnóstico bíblico era que não há um bom sequer, não há quem busque a Deus, todos pecaram, separados estão da glória de Deus, carecem da graça de Deus, e que naquela cruz, Jesus de pendurado, ele nos atraiu no seu corpo, porque quando ele morreu, a minha natureza maligna, o meu ego foi crucificado, e que na ressurreição ele veio habitar em mim. E você se sentiu acolhido? E eu não vi anjo, não vi calafrio, eu não tive calafrio, não saí pulando, só uma confiança da palavra de Deus arbitrou meu coração, houve quietude, houve paz comigo, paz com Deus, paz com os outros. E a partir daí,
eu fiquei na palavra da verdade e eu tenho caminhado e conhecido a pessoa de Jesus Cristo. E está em paz. E estou em paz. E tá minha em mulher paz. ganhou a experiência também, e o meu menino mais velho também já é um instrumento de Deus, é pregador da mesma mensagem, da palavra da graça plena. Família toda abençoada. E graças a Deus por isso. E quais são os seus Porque é uma planos? diferença, né, entre evangelho e religião. Religião geralmente bota regra, bota Sim. peso, bota medo, bota culpa, bota dever. No evangelho é Deus fazendo tudo e dando tudo a quem nada merece. Eu quero esse evangelho, né? Que é o evangelho onde o Senhor é quem vai agindo e você vai E reagindo. que ama a todos, É. né? Distintamente. Vai agindo ao... Quais são... Eu não sabia dessa parte do chá. Sabia, Cleiton? Aí eu Não não sabia, precisei né? mais me matar, porque eu já nasci crucificado. Você já nasceu crucificado, Cristo é a sua vida. A Trindade Santa é a nossa vida. Rapaz, já pensou ele narrando a Bíblia? E eu ainda Aquele- tenho mais. O meu programa não é um show da morte, o Ronda do Povão. É um show da vida. O cara é traficante, o cara é assassino, é pistoleiro. Termina a matéria, eu contextualizo dizendo, ó, pessoal, mas tem esperança para vagabundo como você e eu, que Jesus Cristo veio aqui, crucificou você. Você fala desse jeito, Desse não é? jeito. E o Brasil... Como é a repercussão das tuas... Eu acho que porque o Brasil é um país eminentemente católico e evangélico, né? 80% da população. É Então, cristã. há uma recepção muito positiva em relação a essa verdade de Deus. Teve alguma coisa que você fez que você já se arrependeu? É aquele texto lá que Paulo diz assim, tais fostes assim, tais fizestes as mesmas coisas, ou seja, a gente tem um passado podre, só que Jesus Cristo já nos justificou Tem alguma coisa que você gostaria de fazer que você ainda não fez como apresentador, como jornalista, como comunicador? Você tem um sonho, um projeto? Você tem... Eu estou assim, tipo, guiado pelo Senhor, né? Eu entendo que esse momento aqui na Meu Norte tem nada a ver comigo, porque eu sou, assim, o meu jeito assim, no ar eu sou muito explosivo, assim, eu quero tudo encaixado, vinhetas, coisas, e às vezes... Ainda tá igual tá no caderno. Ainda não está muito normalizado isso com os colegas, a turma agora que está compreendendo isso. Então, não sei, eu acho que eu tinha uma mesa cultural, uma marreta pedagógica que eu gostaria de ter ela de volta no Ronda. Coisa do passado, não é. Como era uma reta pedagógica? Lembra, Cleiton? A gente entrava num assunto assim, um mala, sei lá, um traficante, ou qualquer que seja o assunto. E era uma marreta mesmo, enorme, uma mesa começa daqui, e eu vou dar aqui Não 10 leve minha marretadas. mesa, não. Por favor. E fez sucesso a marreta, a mesa cultural e a marreta pedagógica, não sei. Um dia eu tinha um facão no toco, né? A dona Dezina corre, pelo amor de Deus, ele vai matar alguém dentro disso. Toma o facão porque dele. olha aí, estão mostrando umas imagens, O que é isso aí? Isso aí é o tempo Isso aí é o o teu meu de trabalho, delegacia né? de polícia, ou eu é repórter de campo, repórter de plantão. E como é que diz? Você tem que ter muita personalidade, porque o mala está ali, né? Tem um que diz assim, vai entrar... Você já foi ameaçado por alguém que você denunciou? Já. Perseguido? Teve um dia um cara disse assim, olha, ele estava no meio da rua com a arma, e eu cheguei gravando a matéria, e o pai disse que não podia filmar, não podia não sei o quê. Eu disse, olha, eu não tô na China, não estou no regime totalitário, eu estou no Brasil, aqui eu posso, não posso dentro da sua casa. E o cara, quando terminou, ele disse, não, eu vou te encher de caroço de alpiste. No momento, eu não entendi caroço de... Quando eu entrei na viatura do carro, eu vi que era, na verdade, caroço de alpiste, aí cheio de bala, né? Digo, meu amigo... E ali você com a Virgínia maravilhosa, né? E... Mostra uma imagem anterior, depois daí, a próxima, antes de mostrar ele dançando. É você e a Virgínia nos 70 minutos. Um período aí eu fui que eu comentarista, apresentei por né? 7 anos, junto com o Fenelon Rocha. Comentarista na área de segurança pública, nesse bate-papo aí com a Magnífica, né? Engraçado, gente, que para cada uma de nós ele tem um nome. A Virgínia é magnífica, eu sou extraordinária. Você é extraordinária. Gente, ele anota tudo no caderno dele. Um dia eu ainda vou pegar esses adjetivos todos para saber. Amada, assim, porque você se diverte aí, né? Mas, na verdade, você, Maia... Olha isso, gente. Você, para a minha experiência, você é a grande apresentadora e entrevistadora da televisão brasileira. Obrigada. Não faz nenhuma diferença entre você e sua. nenhuma outra apresentadora de televisão a nível nacional. Mas o Urias disse assim um dia, porque eu não fico lá toda hora lá, só quando sou chamado, assim, o Urias disse, olha, não se faz um locutor de TV em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. A marca de televisão, ela tem que, como você falou no começo lá, ela tem que ser... Então, a minha permanência aqui também, que eu agradeço a Deus na vida do Urias, porque ele quem disse assim, não, deixa o Pádua, deixa o Pádua do jeitão dele brabo aí, só algumas coisas que tem que
e podando Todos nele aí, nós, mas sem, né, sempre... temos coisas a ajustar na vida, no Então trabalho. ele tem deixado muito eu assim, eu sem filtro, né? Sem peneira na garganta, umas coisas assim. Que é como as pessoas gostam de você, né? É como você aprendeu a ser e é como você desenvolveu a sua própria marca. Eu acho uma história muito bacana, você contou muita coisa aqui que eu não sabia. A tua história do rádio foi fantástica. Eu não sabia que o Silas Freire tinha sido uma espécie de... um padrinho para você. Foi. Não sabia que você tinha tido depressão. Não sabia que tinha esse negócio de cabeceira e de barras e da Renovada. A Renovada eu achava que era um apelido que você dava às coisas. Né? A tua relação com a tua família, com a tua mãe, que é muito linda, né? Que vocês estão sempre... Vocês são uma família unida. Quando eu falo família unida, eu não estou dizendo família sem problema, não, porque não tem família. Não, nós somos perfeita. Sim. Somos uma família unida. Comunicação só você e seu irmão. Seu irmão continua no rádio? Tem discordância entre nós lá, entre minhas irmãs, mas não tem animosidade. Sempre a gente procura, né, resolver. E seu irmão continua no rádio? Meu irmão continua, apesar... Ele teve mais para a morte do que para a vida agora durante a pandemia, né? Ele passou 46 dias internado no hospital. E sobreviveu. E graças a Deus está de volta e está se recuperando ainda, mas está no rádio, ele continua no rádio, firme e forte. Na política, ele já foi prefeito de Boa Hora. Esse negócio de política é uma coisa que atrai vocês todos, né? No meu caso, assim, eu fui chamado para a política pelo prefeito Firmino Filho, então prefeito. Eu digo, prefeito, eu sou um cara pobre, o que eu quero com política? Eu não tenho nem carro para andar, tenho uma caminhonete já caída nos pedaços. Ele disse, não, mas você é popular, vamos tentar converter isso. Só que era no meio da pandemia, não deu certo, eu não fui para lugar nenhum. E um amigo meu disse, rapaz, isso aí não vai para lugar nenhum. Você pretende ainda se muita candidatar? Estrutura, né? Estrutura financeira. A política, infelizmente, no Brasil é assim. Você pretende ainda se candidatar? Eu acho que eu tenho o desejo é natural, assim, mas daí, só para ir bestar, não vou mais, não. Amada. Ou vai de um jeito certo, pelo menos que tenha rumo, né? Como você fala, ou então não. Agora a gente tem que falar bem do sistema que rege a nação, que é o sistema político democrático, onde qualquer pessoa pode, e tudo é ação política, né? Até o valor do café que você vai tomar aí é resultado de uma decisão política lá que aconteceu em Brasília. Então é importante a gente estar preocupado com a política e ter bons nomes na política. Ainda mais vocês que atuam na área de segurança. Pádua, muito obrigada pela entrevista. É uma alegria recebê-lo aqui, saber mais sobre você, saber da sua jornada. Agora, eu entendo porque que as pessoas gostam, entendo mais, né? Porque uma coisa é a gente entender como colega de trabalho e uma coisa é a gente conversar e aqui passar diante dos nossos olhos toda a tua jornada, desde que você nasceu até agora, engrandecedora, muitas coisas superadas, vida longa aí para você. Amada, extraordinária, eu agradeço a Deus pela sua vida, por esse momento aqui, e que Ele continue também se manifestando a outras pessoas através de você, como Ele tem feito. E mais uma vez, privilégio, porque aqui eu sei que é a nata da nata do jornalismo, inclusive do jornalismo que atinge mais a classe média, também o povão, né? Mas principalmente Sim. o público mais qualificado, o público mais selecionado. Todos são pessoas, a gente conta histórias, e todo mundo gosta de histórias, independente do lugar, da classe, são todos bem-vindos e a gente fala para todas as pessoas. Obrigada pela entrevista. Tá Bom? Boa sorte aí no teu trabalho. Sorte mais. Você tá comigo ou tá com medo? Mas é comigo que tem água na cabaça. E aí, isso também está anotado no caderno? Esse é um bordão antigo, esse eu já sei de cor. Não precisa... O que você anotou nesse caderno hoje? Não. Hã? O que você anotou? Olha aí, Maia, olha aí, assim é o meu cotidiano lá na Renovada. Você viu o que está tendo aí? As pessoas pensam que o padre é não sou personagem, eu sou... Aí minha Zabiraca minha caminhonete. Isso aí foi só para gravar, menino, para fazer não, cena. Não, você está convidado a passar um final de semana comigo na Renovada. Não, você não precisa carregar esse jacado. Eu vou convidar o Cleito para a gente ir lá, viu, Cleito? As imagens estavam passando e eu aqui entretido. E a gente aqui sem prestar atenção. Obrigada, você continua aqui comigo. Eu vou para o intervalo comercial, mas antes eu queria dar um recado para você, rapidamente. Piauí Moda House está chegando aí de 22 a 24 de agosto no Centro de Convenções. É uma edição super importante, né? Que traz como tema o que te impulsiona a continuar em movimento. Você pode fazer as suas inscrições e todas as informações você obtém no Instagram do evento, que é Piauí Moda House. Então, assim, @Piauí Moda House. Então, são 3 dias de evento no Centro de Convenções e você não pode perder nada. Então, a gente vai chamar o recado de lá e já vai colar no intervalo comercial e eu volto em instantes com mais falando nisso. Até já. Mover, sacudir, animar, avivar, dar vida.
O que te impulsiona a continuar em movimento? De 22 a 24 de agosto, no Centro de Convenções da capital Teresina. Edição 2023, Piauí Moda House. Viva um novo momento em movimento.